Agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 13ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos no meio de semana pela 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 13ª rodada começou no último sábado com 6 partidas. Em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, 6 gols no empate entre Votuporanguense e Sertãozinho. Os gols do Votuporanguense foram marcados por Natan aos 21 minutos de partida, Pedro Henrique aos 9 e Adriano Paulista aos 35 minutos da segunda etapa. Já os gols do Sertãozinho aconteceram na etapa final com Nandinho aos 2, Marcinho aos 11 e Mauro aos 41 minutos. Em Diadema, no distrital do Inamar, tudo igual no duelo dos desesperados contra o rebaixamento, Água Santa e Osasco Audax empataram em 2-2. Os gols do Água Santa foram de Matheus Santos aos 6 minutos de partida e Alex Gonçalves aos 25 minutos da segunda etapa. Já os gols do Osasco Audax aconteceram na etapa final, com Denilson aos 21 e Gilcimar aos 50 minutos. Em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, em duelo direto pelo G4, o Nacional ficou 2 vezes na frente, mas cedeu o empate em 2-2 para o 15 de Piracicaba. No primeiro tempo, o Nacional marcou com Bruno Nunes aos 22 e Bruno Xavier aos 43 minutos, e em cobrança de pênalti, o 15 de Piracicaba marcou com André Cunha aos 35 minutos. Já na etapa final, o Nhoquim arrancou empate aos 8 minutos com Vinícius Simão de cabeça. Em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, o São Bernardo Futebol Clube fez a lição de casa e venceu por 2-1 o Rio Claro, que ainda sonha com acesso à Série A1. Os gols aconteceram na primeira etapa. O São Bernardo marcou com William Lira aos 8 e Alvinho aos 42 minutos. Já o Rio Claro marcou seu gol de honra aos 35 minutos com Mineiro. Em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Escatena, o Batatais se complicou na luta para fugir do rebaixamento e perdeu por 1-0 para o Oeste, que ainda sonha com o sonho do acesso à Série A1. O único gol da partida foi de Pedrinho aos 30 minutos da etapa final. E em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira garantiu a sua permanência na Série A2 ao atropelar por 4-1 o Taubaté. Os gols do Leão foram marcados por Éder Paulista aos 19 minutos do primeiro tempo e com 1 minuto do segundo tempo, Moisés aos 25 e o artilheiro Tom de pênalti aos 43 minutos da etapa final. Já o gol de honra do Taubaté foi de Wellington Melo aos 15 minutos da segunda etapa. Resultados. A 13ª rodada continuou no último domingo com 2 partidas. Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o líder Guarani garantiu matematicamente a sua classificação à semifinal ao vencer por 4-2 o Penapolense, que deu adeus ao sonho do acesso à Série A1. O Guarani dominou a primeira etapa e abriu 3-0 com gols de Denner aos 21 e depois aos 24 e Bruno Nazário aos 30 minutos. Já no segundo tempo, o Brugge cadenciou a partida, mas fez mais um gol com Baraca aos 42 minutos. Os gols do Penapolense aconteceram todos na etapa final com Malaquias aos 9 e depois aos 46 minutos. E em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, o empate sem gols foi péssimo para a Portuguesa de Desportos e Juventus, que lutam para permanecer na Série A2. Classificação. A classificação geral da Série A2, o líder e já garantido na próxima fase é o Guarani com 28 pontos, em segundo lugar está o São Bernardo Futebol Clube com 26, terceiro é o Sertãozinho com 24, quarto estão empatados Nacional e 15 de Piracicaba com 22 pontos, sexto é o Oeste com 21, sétimo é o Rio Claro com 19, também com 19 Votuporanguense e Penapolense em nono lugar. Em décimo lugar aparece o Taubaté com 18, 11º é a Inter de Limeira com 17, 12º Portuguesa de Desportos com 12, 13º estão empatados Juventus e Osasco Audax com 10, 15º já na zona de rebaixamento Batatais com 9, 16º Água Santa com 8 pontos. Próximos jogos.
A 14ª e penúltima rodada começa hoje, terça-feira, 20 de março, às 7h30 da noite em Barueri, na Arena Barueri, em duelo de vida ou morte em relação ao acesso para o time da casa, o Oeste, que encara o Sertãozinho, que poderá garantir matematicamente também a sua classificação em caso de vitória. Próximos jogos. A 14ª e penúltima rodada terminará amanhã, quarta-feira, 21 de março, às 3 horas da tarde, com 2 partidas. Em Votuporanga, o votuporanguense, que jogará as últimas chances de acesso, enfrentará o Batatais, que precisará da vitória para fugir da zona de rebaixamento. E em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, o Nacional, que precisará da vitória para se manter no G4, receberá o desesperado Água Santa, que também precisa da vitória, mas para fugir da zona de rebaixamento. Às 7h30 da noite, em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa de Desportos, que precisará da vitória para assegurar a sua permanência na Série A2, enfrentará o líder Guarani de Campinas, que vive grande ascensão e já garantiu a sua vaga na semifinal. Às 8 horas da noite, as últimas 4 partidas. Em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, o eliminado penapolense receberá o Juventus, que precisa da vitória para assegurar a sua permanência na Série A2. Em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, no jogo do Eu Acredito no Sonho do Acesso, o Taubaté enfrentará o Rio Claro. Já em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no Barão, no duelo que só interessa a vitória, o 15 de Piracicaba, que sonha com o acesso, receberá o Osasco Audax, que luta para permanecer na Série A2. E em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira cumprirá a tabela diante do São Bernardo Futebol Clube, que poderá carimbar a sua classificação à semifinal. Você confere tudo o que aconteceu pela 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2 da quinta-feira, 22 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes.